mais ampla, né, gigantesca, mas é uma transformação que está acontecendo. E quem surfa a onda da transformação tem privilégios, tá certo? Porque você está assistindo o campeonato de surf, tem um surfista muito bom e a onda não vem, não adianta, não tem o que fazer. Surfista bom, se não tem onda, não surfa. O surfista bom, que está exatamente no momento que a onda está chegando, e é a onda dele, é a vez dele pegar, ele vai ganhar o campeonato, porque fez a onda, estava lá no lugar certo, posicionado no lugar certo do mar, porque se não estiver posicionado no lugar certo, você não pega a melhor onda. Eu acho que essa onda que vocês vão pegar, e a onda está mais difícil. Está mais difícil nesse momento, porque tem muitos olhos, todo mundo querendo surfar essa onda. Mas ela continua possível, e o que eu vou trazer aqui para vocês é um pouco disso. Meu objetivo é muito mais que a gente tenha uma conversa, então fiquem à vontade para perguntar, para interromper e para trazer as dúvidas de vocês, que eu vou ter prazer em responder. Mas antes de fazer essa palestra mesmo, eu quero falar um pouquinho para vocês de sonhos. Quem aqui já sabe mais ou menos, quem aqui já fala para mim o seguinte: eu quero trabalhar na empresa tal assim que eu me formar? Quem já sabe exatamente o que quer? Você já sabe? Você quer compartilhar onde você quer trabalhar? Eu não tenho empresa, nada assim, mas eu quero muito empreender no futuro, assim. Eu sei que eu quero tentar numa empresa para ter experiência e depois abrir a minha própria. Então pronto, ele já tem um caminho claro que ele quer, tá certo? Ele já sabe que ele quer empreender, mas ele sabe também que para poder empreender, ele quer trabalhar numa empresa para ganhar cadência e ritmo, né? E quando eu estava aqui na faculdade, para mim era muito claro que eu queria também. Então, para mim é muito especial estar aqui com o professor Gilvan, porque a minha carreira não teria sido nada do que ela foi, e nem eu teria tido o Rafael, meu filho, se eu não tivesse... Tudo aquilo começa aqui na faculdade, aqui no curso de Java. Quando eu começo a olhar para o Java, uma parte das pessoas detestou, eu amei, né? Na hora que eu vi aquilo tudo, eu falei, caramba, é isso daí que eu quero para mim, né? Mas naquele momento tinha algumas coisas que eu já sabia, tá certo? Eu já sabia quando eu estava na faculdade que eu queria viajar o mundo de graça. Alguém mais tem esse sonho? Viajar o mundo de graça? Eu queria, eu via, tá certo? Eu via meu pai e minha mãe viajando o mundo de graça, eu via meu avô e minha avó viajando o mundo de graça, porque todo mundo era acadêmico, né? E para mim, na minha cabeça, eles estavam viajando de graça para os congressos e tudo isso. Então eu olhava aquilo e falava, caramba, participar de congresso é um negócio que quero para o meu futuro. Então quando eu saí daqui eu já sabia duas coisas. Eu sabia que eu queria trabalhar com Java e eu sabia que eu queria viajar o mundo de graça. Eu também já sabia que eu não gostava de área acadêmica e que eu não era aquilo que eu queria para mim naquele momento. Então eu tinha algumas certezas. E essas certezas, elas podem virar uma metamorfose ambulante, a gente pode trocar depois. Mas quando a gente sabe um caminho que a gente quer, fica mais fácil a gente se planejar para chegar. Quando a gente não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então, você chega em qualquer lugar, né? Por isso que é importante aproveitar esses anos aqui para encontrar esse caminho, o que vocês querem. Esse caminho é o mais importante. E como eu estava totalmente apaixonada por Java, eu já sabia que eu queria trabalhar com Java. Para mim, era certeza que eu queria trabalhar com Java. Eu tinha tido um seminário aqui e tinha vindo uma pessoa da Accenture fazer uma palestra, e essa pessoa falou na palestra que ele trabalhava tipo 8 meses por ano, feito louco, e depois ele não trabalhava não sei quanto tempo. Era mentira, né? Ele trabalhava os 12 meses mesmo, mas combinava com o meu plano de viajar de graça, tá certo? Eu falei, gente, esse trabalho aí é o trabalho que eu quero pra mim. Por quê? Porque eu vou trabalhar muito, 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 e depois eu vou ficar tantos meses desalocada. E aí, vou viajar o mundo de graça, e eu vi aquele plano. Então, quando eu saí daqui, eu sabia muito que eu queria trabalhar na Accenture. Então, botei aquele objetivo claro. O que eu preciso para trabalhar na Accenture? Inglês. Vai ter que fazer o DMAT, vai ter que não sei o quê. A hora que você sabe, fica mais fácil de você se planejar. Acabei indo trabalhar na Accenture. Quando eu fui trabalhar na Accenture, eu caí num projeto Java, eu era estagiária, né? Não tinha tantos estágios aqui em São Carlos, eu tinha feito um período de estágio aqui, numa empresa da minha família, e fui fazer esse estágio na Accenture. E quando eu cheguei lá, caí exatamente no projeto Java, porque a sorte é grande, caí exatamente no projeto Java, e naquela época a Accenture pagava 4 cursos para a gente fazer. E eu fui fazer esses cursos na Sun Microsystem, que era a fundadora do Java, que atravessava a rua da Accenture.
Então, eu atravessava a rua, chegava na Sun. Quando eu cheguei na Sun, e comecei a fazer o curso, eu conheci as pessoas do Java. As pessoas do Java, elas eram muito legais, era tudo inovação aberta. Então, tinha gente com um grupo de usuários, gente que já estava olhando para participar do congresso internacional fora do Brasil, etc. Eles falaram, olha, tem um grupo de usuários, e esse grupo de usuários se reúne, faz um evento uma vez por semana, não sei aonde. Eu falei, bom, já sou uma pessoa sem amigos aqui em São Paulo, porque eu acabei de mudar, meus amigos estão cada um trabalhando em um lugar, a cidade é grande, essa cidade ninguém dá carona, né? Aqui em São Carlos você fala, te dou uma carona, você leva a pessoa até a casa dela. Lá não, ele falava, te leva até o metrô. Eu falava, nossa, né? Então eu já não tinha muitos amigos, encontrei os amigos nessa comunidade Java. E a gente começou a entender o evento internacional que estava acontecendo, que era o Java One. No Java One, custava $2.000 para participar, então a gente tinha uma limitação de ida, porque além de você pagar passagem, hospedagem, etc., custava $2.000. E a maneira de você participar, eu falei, bom, preciso participar. Ou eu convenço a Accenture a me dar um ingresso, ou eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que ser palestrante, tem que ser voluntário, tem que ser alguma coisa para ganhar esse ingresso. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu um ticket lá que a Accenture tinha conseguido, e fomos, e a partir daí eu comecei a tentar ser palestrante do Java, me envolver na comunidade Java, e em 2004, fui várias vezes, fui todos os anos para lá, em 2004 a gente conseguiu ter uma palestra aprovada, eram vários brasileiros que se reuniam e se colaboravam para se ajudar naquele sonho de ser palestrante, então sempre com comunidade, com colaboração, com esses encontros, e conseguiu uma palestra aprovada no Java One. Mudaram a data do evento, anteciparam, eu estava grávida, não pude ir, né? Então a coisa aconteceu daquele jeito, eu falei, caramba, desde 2001 que eu estou sonhando com isso daí, e a coisa não vai, agora que vai, nunca mais eles vão me aceitar, etc. Mas me aceitaram. Depois fui palestrante em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, todos os anos eu fui palestrante, e ali eu construí essa carreira que me permitiu ganhar um título. Quando eu ganhei um título de Rockstar, né, de Java Champion, né, que é um título para quem colabora com a comunidade, etc., eles faziam o quê? Toda vez que eu tivesse uma palestra aprovada, eles pagavam minha passagem e hospedagem. Aí eu falei, check it, missão cumprida. Agora eu posso viajar e palestrar de graça, né? Sem ganhar nenhum real, obviamente, por palestrar, mas só de não pagar passagem e hospedagem, e com isso eu consegui fazer uma carreira de ir para a Suécia, para Portugal, para a Índia, para a Espanha, para a Alemanha, para a Holanda, para a Bélgica, para um monte de lugares, fazendo essa carreira internacional no Java. Então, quando alguém fala para mim, eu gosto de Java, não gosto de Java, eu falo, se você gosta, se você não gosta, não interfere a mínima na minha vida. Minha carreira foi construída em cima de colaboração, de inovação aberta. Antes de existir esse termo de inovação aberta, Java já era inovação aberta, com o Java Community Process, que traz junto um conceito também que eu carrego para a minha vida inteira. As pessoas colaboram na especificação e competem na implementação. Então, a gente colabora em dizer como é que tem que ser e a gente compete depois que o produto está pronto. E isso veio para a minha vida empreendedora de uma maneira muito forte. Sempre que eu olho para algum competidor, eu falo, qual é a nossa parte de colaborar? Aonde a gente colabora para que o mercado seja bom? Onde que a gente colabora para que o Brasil seja bom? Onde a gente colabora para que São Carlos seja bom? Sempre tem um ponto de colaboração antes de um ponto de competição. Isso com tudo que a gente tem ali na vida em geral. Então, essa linguagem Java, a vontade, o saber onde eu queria chegar, me permitiu atingir muitas coisas. Em 2002 já, eu abri junto com o meu pai do Rafael, que hoje está na Califórnia, trabalha na AWS, conheci na Sun, por isso que eu falo que se eu não tivesse me apaixonado pelo Java, etc. e tal, o Rafael não existiria e nem tudo que a gente construiu. Então, tive centro de treinamento para ensinar Java por muitos anos, centenas, milhares de pessoas aprenderam Java depois na Global Code, e a gente fechou a operação de treinamento em 2017, a operação de eventos já estava grande, e hoje meu objetivo maior é fortalecer o ecossistema de tecnologia do Brasil, para que a gente inspire as outras pessoas, que elas tenham confiança e que a gente potencialize cada vez mais o nosso mercado aqui no Brasil, tá certo? Então, só porque eu não poderia deixar de agradecer aqui meu professor querido, Gilvan, que foi a pessoa que nos apaixonou pela plataforma, pela linguagem, e faz muito parte de ser quem eu sou, toda a questão de Java. Então,
Eu até coloco aqui, né, Java One Rockstar, Java Champion, 2 prêmios de Duke Choice Award com projetos Java, e não posso nunca dizer que o Java não foi importantíssimo na minha carreira, e eu espero que aqui dentro da faculdade, cada um de vocês encontrem os seus Javas, porque cada um tem um Java diferente, pode ser dados, pode ser IA, pode ser empreendedorismo, pode ser saúde, pode ser... Mas se a gente não buscar ativamente uma paixão, provavelmente ela não vai aparecer do nada, tá certo? A gente tem que estar sempre olhando. Eu falava para meus filhos, olhos de águia, onde está o que eu quero? Então, saber o que vocês querem é fundamental para conseguir ter sucesso, só que é muito mais difícil que parece a gente saber o que a gente quer. Né? Saber o que a gente quer é quase tão difícil quando as pessoas falam, eu só quero que você seja feliz. Aí você fala, tá fácil, né? Só isso que você quer? Então tá bom, peraí que eu vou ser. Né? Não é assim. Então, saber o que a gente quer é muito difícil. O que eu trouxe aqui para vocês não é uma palestra técnica, mesmo porque eu parei de programar há mais de 10 anos, voltei a programar agora na era da inteligência artificial, estou me sentindo incrível programando. Na hora que eu volto a programar hoje com IA, eu almoço com Cloud Code várias vezes com o computador na mesa, e ele ali, eu falando, peraí, gente, eu só preciso dar um comando, eu jogo baralho com a minha avó no domingo com o Cloud Code rodando ali do lado, porque eu falo, perfeitamente possível jogar um buraquinho, uma tranca, ao mesmo tempo que o Cloud Code está aqui trabalhando, e tem dias que eu estou tão animada com o que eu estou produzindo, que é 1h da manhã e eu estou ali. E o Cloud Code, para mim, é o que eu faço fora do horário do meu trabalho. Então, mais uma mensagem que eu quero trazer para vocês é que só piora, tá certo? Quando vocês estavam na faculdade, vocês achavam que a faculdade ia ser bem mais tranquila do que era o cursinho, não era? Muita gente fala, ah, não, mas agora eu estou no período crítico, que é o cursinho, tá certo? Que eu tenho que passar no vestibular. Quando chega aqui na USP, toma cálculo, toma física, toma isso, toma aquilo, você fala, caramba, tá certo? Cadê aquilo que eu achei que eu ia viver? E ir para o mercado de trabalho é pior ainda. Então, quando um filho meu fala para mim, eu não tenho tempo, eu falo, peraí, senta aqui que eu vou te falar minha lista de coisas que eu tenho para fazer. E hoje em dia, o profissional de tecnologia está fazendo as coisas na sua hora extra, porque é ali que a gente está crescendo, é ali que a gente está fazendo o diferente dos outros. Raramente as pessoas estão fazendo tudo que elas precisam dentro das horas pagas. Né? Muitas vezes a gente está fora da hora paga, investindo para que a próxima hora seja melhor paga, ou que a gente esteja mais próximo do nosso sonho. Então, quando a gente está falando aqui de inteligência artificial, a primeira coisa que eu acho que a gente traz aqui é que tem muito medo no mercado sobre a substituição do profissional de tecnologia. A última vez que eu fui para o Vale do Silício, eu fui olhar as coisas mais de Physical AI, etc. O Rafa foi no ano passado e eu voltei, me dava uma angústia de eu pensar, eu falava, nossa, incentivei tanta gente aí para a computação, agora meu filho está fazendo computação, qual que é o nosso futuro? Qual que é o futuro? Se o Cloud Code está fazendo tudo, qual que vai ser o nosso futuro como programadores? Qual é o nosso futuro como desenvolvedores? Qual é o nosso futuro como profissional de tecnologia? Imagino que muitos de vocês já fecharam os olhos e tiveram medo do que pode acontecer. Alguém aqui já se preocupou que talvez tenha vindo para o curso errado ou não? Levanta a mão, por favor, quem já teve essa preocupação? Então, é real, tá certo? A gente está lendo na notícia. A última pesquisa da Anthropic, e toda vez que a gente fala, a última não, né? Uma das últimas, toda vez que eu vejo uma pesquisa da Anthropic, eu falo, nossa, né? É a indústria de cigarro publicando sobre os males do cigarro, né? Então, é a Anthropic que, para conseguir ser valorizada, tem que prometer 1 milhão de coisas para que, quem sabe, aquele sonho se realize. Então, né, é uma profecia autorrealizável, porque ela promete aquilo tudo, a gente não sabe se vai acontecer, mas quanto mais ela promete, mais o mercado acredita, a ação dela cresce. Então, toda vez que eu olho uma pesquisa da Anthropic, eu penso um pouco sobre isso. Essa pesquisa da Anthropic, ela falava que uma das profissões que a IA provavelmente não vai substituir pessoas, né? Ela vai substituir o que as pessoas estão fazendo. E quase 80% do que um programador faz, a IA faz melhor. Então, a gente está num quadrante de quem tem atividades altamente substituíveis. A gente está nesse quadrante. Uma grande parte do que a gente faz vai ser substituída. Ponto. Tá certo? Não tenho dúvida. Agora,
para que serve o profissional de tecnologia? Qual que é o nosso... Para que existe um profissional de tecnologia hoje? Quem me fala? Para que a gente serve? Programar é o nosso fim? O que a gente faz? O que um profissional de tecnologia faz hoje junto com o time? Cria soluções. Cria soluções, tá certo? Então, basicamente, a gente volta lá para o 5º ano, resolva o problema, tá certo? A gente está ali resolvendo um problema. Pode ser automatizar um processo, pode ser otimizar um processo, pode ser... Né? Mas, normalmente, a gente está resolvendo um problema. O escrever o código é uma parte da forma como a gente resolve esse problema, tá certo? Então, a partir do momento que um pintor ou uma pessoa qualquer tem uma ferramenta melhor, não quer dizer que ela perde a utilidade, tá certo? Mas se a IA está escrevendo o nosso código, qual a parte que sobra para nós? Entender o problema a ser resolvido. Entender o problema e resolver o problema. Todo o resto que não é código. Todo o resto que não é código, tá certo? Então, a gente tem ainda que entender e resolver o problema. E sobre o código, a gente vai entender também qual é a parte que sobra para nós. Porque 80% é uma parte, mas a gente tem uma parte que vai ser feita, que tem que ser feita e etc. Né? E aí a gente não tem previsão de futuro para saber qual é. Mas nessa mesma pesquisa mostra que uma das poucas profissões que estão nessa taxa de com atividades altamente substituíveis pela inteligência artificial, continua crescendo e continua tendo mais contratações, diferente de quase todas as outras que estão sendo substituídas com atividades muito grandes e as previsões que ela tem. Então, as nossas previsões continuam crescendo, número de vagas, pessoas abertas, etc. Muito porque a gente tem também uma demanda infinita de soluções não desenvolvidas, mas necessárias. Se você olhar lá uma empresa como a minha, de 20 colaboradores, eu te digo 10 sistemas que a gente tem que fazer. E que nós não fizemos. Que a gente não tem tempo, que a gente não tem braço. Então, quanto mais soluções e processos a gente faz, maior a necessidade. É igual computador. Você compra o computador, ele está rapidão, passou um tempo, você fala, pô, mas ele não está mais tão rapidão assim. Mas é o mesmo computador, né? Mas você quer mais, você precisa de mais. Então, quando a gente está falando dessa substituição, né, uma das coisas é que a IA não vai substituir, né, ela não vai substituir quem programa, ela vai substituir quem só programa. Ou seja, se o seu único valor adicionado no projeto é programar, você tem uma alta chance de ser substituído. Mas normalmente não é nosso maior benefício dentro de um projeto. É entender, é se comunicar, é entender qual dos 25 caminhos que podem ser seguidos para uma implementação, é entender qual é a possibilidade de futuro daquele projeto e quais são as demandas que a gente vai precisar, é entender as pessoas que estão ali dentro. Isso já tinha mudado em 2009, 2010, com o crescimento das metodologias ágeis, já acabou aquele profissional Bill Gates que ficava dentro da garagem, que não queria fazer reunião e que não gostava de pessoas. Tá certo? Esse profissional afundou em 2010 com a Agile. A Agile já trouxe, falou, computação é sobre pessoas, computação é sobre sociedade, computação é sobre problemas reais passam por pessoas em alguma instância. Então, a gente não vai ser substituído, ao mesmo tempo, ela também não funciona para quem só quer fazer prompt. Ah, só quero fazer prompt. Não preciso de você para fazer prompt, tá certo? Então, a gente precisa entender aonde a gente vai gerar mais valor. Uma das coisas que eu tenho, e eu sempre tive essa angústia, essa ansiedade, é a gente conseguir fazer projetos de ponta a ponta. Quem tem algum sistema que já está na internet rodando com domínio, com tudo, levanta a mão. Um aqui é pouco, gente. Nós precisamos de gente capaz de fazer solução de ponta a ponta, tá certo? A gente precisa de gente que entrega de ponta a ponta. Tem uma coisa que as pessoas falavam muito, elas falavam assim para mim, eu gosto de gente que tem iniciativa. Eu falo, eu gosto de gente que tem acabativa. Porque a iniciativa, eu gosto de gente que tem acabativa. Deixa eu ver o projeto feito. Mas está rodando na minha máquina. Não me interessa na sua máquina. Quero ver o domínio, quero ver configurar a AWS, quero ver colocar firewall, quero ver se preocupar com fechar as portas do banco de dados, quero ver a experiência completa. E com a inteligência artificial, gente, Yara põe um sistema em produção. Eu pus um sistema em produção com 20 anos sem programar.
tá certo? Então, fazer as coisas de ponta a ponta. Quando a gente estava na faculdade, eu me lembro que a gente demora, às vezes, para ver algumas coisas, né? E pode ser meio angustiante, porque a gente tem que vencer a base, a gente tem que vencer os fundamentos, que podem parecer que não vão servir para nada para vocês, mas é essas coisas chatas e difíceis que vocês estão vendo que vai fazer com que o cérebro de vocês não apodreça, tá certo? Porque, assim, só de prompt, gente, não tem. Vou mostrar um pouquinho para vocês do débito cognitivo. Só de prompt não tem ser humano inteligente, a gente vai piorar a espécie, tá certo? Então, em alguns momentos, a gente precisa olhar coisas difíceis e falar, eu não sei como resolver isso daqui. E raramente vai ser na computação, tá certo? Raramente vocês vão ter a oportunidade de participar de um projeto em computação que você vai falar, nossa, não tenho a menor ideia de como resolver. Então, o cálculo está aí para isso, gente. Vocês olharem ali a prova e falarem, gente, não sei por onde começar, então estuda. Tá certo? Então, leia uma coisa complexa e treine o seu cérebro, porque se você não treinar seu cérebro para uma coisa complexa, danou-se, tá certo? Então, vamos lá. E depois você pode esquecer. Bom, gente, é isso. Depois você treinou, fez o exercício, ficou mais inteligente, aprendeu a resolver problema, tira do buffer e pronto, tá certo? Passou, beleza. Tem um dos brasileiros que eu gosto muito, 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 muito na minha vida. Eu recomendo que vocês já abram aí o LinkedIn e olhem para esse perfil, tá certo? Se não, procura Silvio Meira, qualquer coisa que tiver ele falando, pode ser o Roda Viva, pode ser qualquer coisa. Para mim, ele é uma das pessoas mais geniais do Brasil. Ele é fundador do Porto Digital, um movimento que fez uma transformação gigantesca no Nordeste, pegando o centro histórico do Recife, feio, sujo, pobre, velho, abandonado, fez uma instituição não governamental, que é o Porto Digital, faz um meio de campo entre governo e iniciativa privada. O governo reforma os prédios e disponibiliza, eles locam. Em 1 km², você tem não sei quantas mil startups, não sei quantas mil empresas. A Accenture tem 4.000, a Deloitte tem 2.000. Então, é muita gente que está ali em um raio de 1 km². Então, tamanho desse campus da USP, você vai almoçar, você encontra todo mundo. Então, é um negócio muito legal. Além disso, é professor titular na Universidade Federal de Pernambuco, um dos fundadores do César também, que é uma das empresas importantes que a gente tem aqui no Brasil, e está aí no board da Magalu e de várias outras empresas que fizeram transformações digitais importantes. Foi chamado para colaborar no projeto brasileiro de inteligência artificial e trouxe algumas citações dele aqui, porque o que ele fala, gente, passa 6 meses, as coisas ali estão, e é muito inspirador para a gente olhar o que ele está falando sobre os perigos da inteligência artificial ou não, ou os caminhos, tá? Então, e ele tem também agora um trabalho muito legal sobre a democracia nos dias de hoje, como é que a gente pode salvar a democracia no momento onde a gente está vivendo a tecnocracia, onde as big techs têm um tamanho de poder, influência e tudo que está acontecendo. Então, é uma coisa que está muito relacionada ao nosso mercado, à nossa bolha de tecnologia e como que isso pode afetar ou matar a democracia e como é que a gente precisa se reorganizar nessas plataformas digitais para conseguir voltar a ter voz, né? Então, é um trabalho bem interessante. E uma das coisas que ele traz aqui para nós, e que eu acho que é bem legal, ele fala, e aqui eu peguei exatamente a frase dele no podcast, então, por isso que ela está aqui, ela estava no meio de um contexto, mas ele fala que a Revolução Industrial transformou pessoas em algoritmos. Então, quando a gente pega uma linha de produção, dependendo de como as coisas estão organizadas, a gente está fazendo um pedacinho tão pequeno e os trabalhos são tão repetitivos que é como se a gente virasse um algoritmo. Agora você faz isso, depois você faz aquilo, se não der certo você faz isso aqui, se não der certo você faz aquilo lá. A partir do momento que a gente está nessa regra, a gente virou um algoritmo. E se o nosso trabalho virou um algoritmo, a IA vai substituir o nosso trabalho, ponto. Por quê? Porque é isso, a gente está by the book fazendo cada coisinha, então a IA substitui esses algoritmos, tá certo? Então, é super importante que a gente não só execute uma especificação, porque nesse caso a IA ela faz algo melhor, tá? Outra segunda parte que ele traz, que eu acho que é super interessante também, é que a grande maioria das revoluções até hoje afetou a classe operária, afetou a classe de baixo, sempre a classe trabalhadora que estava com a mão na massa. A inteligência artificial é o primeiro momento
que deixa a gente preocupado, advogados preocupados, médicos preocupados, tá certo? Todo mundo que estava no escritório fazendo reunião está possivelmente sendo substituído. E quem não está afetado? O fisioterapeuta, o pintor, o pedreiro, o encanador. Essas pessoas estão menos, né? Tem a Physical AI, mas estão menos. Então, essa aqui é uma transformação que mexe exatamente com as pessoas que estão no nosso nível de educação universitária e fazendo esse tipo de trabalho. Então, o primeiro momento que a gente tem é isso daí, tá certo? Então, ele reforça muito, muito, muito sobre a importância da gente ter os fundamentos do que está acontecendo, porque senão a gente é parte do algoritmo. A gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente é parte daquele processo de repetição, tá certo? Saber o que a gente está fazendo é fundamental. Então, não caiam na falácia de que eu não preciso mais saber porque a IA faz, tá certo? Eu faço com IA hoje, mas um monte das coisas estão ali por trás, eu sei o que está acontecendo, tá certo? Então, não caiam nessa canto da sereia, tá certo? E olha que é uma sereia aqui que conta isso daí para vocês, que a Yara é terrível, tá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, então, aqui, exemplos básicos, né? A gente tem falado isso muito para os executivos em coisas muito mais complexas, mas quando a gente fala, faça isso, você copia e cola, segue em frente, você não entende o código que foi gerado e você manda para a produção, tá certo? Ou você não consegue debugar quando aquele código quebra, tá certo? Significa que você não tem fundamento, você não sabe o que está acontecendo e que, basicamente, será que uma empresa precisa de alguém para mandar para o prompt? Porque, assim, se é para mandar para o prompt, copiar e colar, é exatamente o agente. Então, né, aqui a gente tem que usar a inteligência artificial para que ela explique para a gente o que ela está fazendo. Gerou o código. Que design pattern que você usou? Por que você fez dessa maneira? Tá certo? Esse processo, porque senão, gente, não tem como vocês virarem seniors. Esse é um dos problemas que a gente tem no mercado hoje, tá certo? Diminui a entrada de júniors, eu vou mostrar esse número para vocês, mas se diminui a entrada de júnior, como que o júnior vira sênior? Então, esses anos que vocês estão aqui é o ano que vocês vão ter que usar a IA para ela explicar para vocês, e não para resolver apenas o problema. Então, vocês têm que entender o que está acontecendo por trás, né? Quais as outras maneiras de resolver esse problema que existiriam? Vamos discutir, vamos conversar. Ela coloca uma solução, tem vários momentos que eu falo assim para ela, eu quero um campo novo na tela tal. Se eu pedir para adicionar um campo novo na tela tal, ela olha a tela, vê o nome do campo, olha em qual tabela que estava aquela informação, adiciona uma coluna e faz o refactoring. É necessariamente a melhor forma de fazer? Será que aquele campo deveria estar naquela tabela? Será que deveria estar em outra tabela? Ele perguntou se era um para muitos ou não. Ele não sabe. Ele vai resolver exatamente aquele problema que eu te falei. Resolve esse campo nessa tela. Tá certo? Então, a gente tem que entender quais são as alternativas, quais são as consequências disso que a gente está fazendo. Não dá para ser copia e cola e volta para o baralho com a avó. Tá certo? No domingo à tarde é assim, né? Eu copio, colo e volto para o baralho com a avó. Não dá para ser assim. Tá certo? Esse aí é só no domingo jogando baralho com a avó. No dia a dia, a gente tem que questionar, tá? E, além do mais, a gente tem também os outcomes que, por exemplo, quando eu vou lá e tem um formulário no Google Drive, no Google, e aí ele gera ali. Ele gera todos os gráficos para você, não gera? Quem já criou lá um formulário de planilha, ele gera todos os gráficos para você. São os melhores gráficos que a gente poderia gerar? Não. Por quê? Porque eu tenho correlações. Tenho correlação entre esse dado que veio aqui, era de quem era júnior, era de quem estava desempregado. Quais são essas correlações? Ele vai gerar o dado daquela coluna para nós, tá certo? Então, quando a gente está usando a IA, a gente tem que usar a IA e trazer isso para ela, tá certo? Correlaciona para mim tal coisa com tal coisa e veja se você encontra alguma coisa. Aí a gente começa a ter um pouco mais de força, tá certo? De pensamento crítico, de força, de pedir algo diferente, porque senão é aquele gráfico do Google Drive por coluna, tá certo? Que vai te dizer pouca coisa, né? O segredo mesmo está nas outras correlações. Então, o negócio não é usar IA ou não usar IA, mas como que a gente vai usar IA para isso, tá? Bom, aqui eu acho que são números não muito bons, tá, pessoal?
eu fiquei pensando bastante até de como que eu trago, né, a coisa do positivo, do negativo, e como é que a gente olha para esses dados, porque esses dados estão mudando toda hora. Em 3 meses, a Anthropic mudou tudo. Então, os dados estão mudando, as pesquisas têm todas em tensão, a bolha da IA segura a economia dos Estados Unidos, uma parte importante dessa guerra. Então, toda vez que a gente vai olhar os relatórios de IA, é sempre a gente olhar e falar assim, mas será? Né? Mas qual parte disso daqui é verdade? Então, se eu entrar agora no cloud e falar para ele, me traga dados que o desemprego de jovens está aumentando na área de tecnologia, ele vai trazer dados. Se eu falar, traga dados que o emprego não está, ele vai trazer também. Então, tem dados ali para tudo, né? Mas o que eu trouxe aqui, né? Primeiro, é uma queda na oferta para desenvolvedores de 20%. Posso contar? Pode. Esse negócio da bolha que você mencionou, tem muita gente falando da bolha da IA, né? Então, só que, tipo, na minha concepção, existe uma bolha e dentro existe algo sólido. Tipo assim, a IA está se mostrando, está sendo vendida como uma coisa que na verdade não é, e que, tipo, essa bolha que vai estourar. Mas da minha percepção, ela, tipo, tem fatores dentro disso daí que são muito sólidos e esses vão continuar. Tipo, a IA vai continuar desenvolvendo. Aí eu queria saber o que você quis dizer sobre essa bolha. Não, o que eu quis dizer com essa bolha, na verdade, é que nem a Anthropic. Estão pondo bilhões e bilhões nela, ela não dá R$1 de lucro. Né? Será que ela vai dar lucro? Tá certo? A gente não sabe. Pode ser que a inteligência artificial prospere, mas eles não encontrem uma maneira dessas empresas que estão aí se tornarem viáveis com o preço do token, etc. Mas não quer dizer que a IA não vai dar certo. Mas hoje, a economia americana tem um volume de startups de IA que vão crescendo no valuation e recebendo mais investimento de mercado externo, que é o que está sustentando a economia hoje. Se desligar os data centers nos Estados Unidos, desligar a bolha da IA, eles já estão em recessão. Entendi. Tá certo? Então, quando eu digo dessa bolha da IA, é que o capital está entrando nos Estados Unidos para essas empresas acreditando num determinado futuro. Qual futuro? Aí depende. O CIO está achando que ele vai demitir todas as pessoas de tecnologia e vai diminuir a folha dele de 100 milhões no mundo para 5 milhões. Não vai, tá certo? Não vai acontecer provavelmente. Então, o que tem hoje é que existe um sonho do que a IA pode chegar a fazer. Agora, o ROI dos projetos de IA é totalmente desconhecido. A IA está dando resultado? Não dá para saber. Hoje, você bater lá no Bradesco e falar, você ganhou dinheiro implementando IA? Não dá para saber. Essa métrica não tem como saber ainda hoje se ela está dando ou não dinheiro, tá certo? Então, o retorno do investimento nos projetos de IA é questionável. Só que o não usar IA vai fazer com que a empresa desvalorize, que os investidores acreditem menos e que tudo aquilo aconteça e que elas percam a oportunidade. Então, toda vez que a gente tem um fórum executivo agora, por exemplo, um outro ex-aluno daqui, que é o professor Richard, que é CIO do Santander, ele esteve no nosso fórum executivo. Ele falou, eu desisti de medir retorno de investimento de projeto em IA. Não dá. Por quê? Porque na hora que você vai medir, como é que você sabe como que seria aquele projeto se você não tivesse utilizado IA? Então, nós não estamos ainda na maturidade para realmente medir o retorno no investimento da IA, tá certo? Você suspeita quanto tempo vai demorar para a gente conseguir? 2, 3, 4 anos, 10? Olha, hoje a gente está num momento em que o token que a gente está usando da cloud não está custando o preço real dele. Então, os 500 ou 1.000 reais que eu estou pagando por mês não é o custo real daquilo. Aquele custo poderia ser 15 vezes maior. Então, a gente não sabe, mas tem um caminho, eu acredito na IA, tá? Não tem marcha ré, não acredito que tem marcha ré nisso daí. Algumas vão falir, outras não vão falir, né? Tudo vai acontecer, mas assim, a gente chegou num potencial de realização da IA em desenvolvimento difícil de você pensar que você vai voltar no mundo sem IA. Encontre modelos mais baratos aí, pelo amor de Deus. China, Brasil, alguém faça modelos que rodem de uma maneira mais barata. E quando a humanidade quer e está todo mundo olhando, vai rolar. Eu acredito bastante no potencial. São dois universos na IA, o universo financeiro, investimentos, e o universo tecnológico. Em termos tecnológicos, não tem volta para trás, é só para frente agora. Financeiramente, a gente pode ter como aconteceu com a bolha da internet. Você lembra, né? A gente viveu isso. Pode, né? Você quebra, por exemplo, o Anthropic, tá certo? Não conseguiu mais bilhões. Quebra, tá certo? Pega o cloud, você faz o quê? Tá certo? Se ela não conseguiu fazer,
Então, pode ter uma quebradeira de empresas. Ou elas vão destruir outras empresas importantes para as economias. Então, né? Mas assim, eu acho que eu não acho que vai estourar essa bolha. Tá certo? Acho que a gente vai calibrar as expectativas do que é o futuro e do que é possível à medida que as coisas vão avançando. Hoje tem tensão. Hoje, se você vai dentro de uma empresa, o CIO e o CEO acreditam numa coisa, o CTO acredita em outra, tem uma tensão entre as duas áreas, porque a área de tech está sendo freio para algumas coisas em relação ao que o mundo acha que poderia ser possível e tudo mais, né? Mas não quis dizer que vai estourar essa bolha nem nada disso, mas é importante para a economia americana e por isso as empresas vão nessa promessa, tá certo? Olha, use esse creme aqui que vai acabar o frizz do seu cabelo. Você usou 18 meses e o frizz continua lá, tá certo? A empresa quebrou por causa disso? Não, né? Toda a indústria da beleza está prometendo tudo que não está sendo cumprido e continua vendendo e a gente continua comprando. Então, não acho porque as promessas são falsas que necessariamente... Mas eu fiz o disclaimer só porque os números são sempre enviesados. Raramente a gente tem números que não são. Yara, na realidade, eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir medir isso, né? Porque chega num ponto que você usa tanto a IA para desenvolver, que você não sabe mais quanto que uma equipe conseguir, quanto tempo, quanto investimento que ela usaria para desenvolver sem uma IA. Então, eu acho que vai ser muito difícil a gente ter um parâmetro mesmo preciso. E concordo plenamente com você. A ponte foi queimada. Não existe volta. Não existe volta. Na linha que o professor falou, então, da época da internet, é a mesma coisa. Tipo, as empresas podem quebrar por não saber usar a internet, mas a internet chegou para ficar e vai ficar para sempre. Assim como a IA, seria Muita isso? gente quebrou, muito dinheiro entrou, porque o pessoal não queria ficar de fora. Mas muita gente quebrou porque não sabia o que E estava hoje, eu não lembro qual é a porcentagem, mas acho que 80% do dinheiro de fundos que vai para os Estados Unidos vai para a empresa de IA. Não tem como todas as empresas darem certo. Né? Uma parte delas não vai dar, é startup. Né? Então, mas aqui a gente tem esse número que eu acho que é o mais desafiador, né? 20% de queda no emprego dos desenvolvedores de software entre 22 a 25 anos. Então, pega exatamente a saída da universidade, onde a gente tem o maior desafio para entrar no mercado de trabalho, tá? Esses números são mundiais, né? Aqui no Brasil, acho que a gente não tem essa situação ainda de ser difícil, de conseguir emprego, etc. Vejo muitas empresas contratando, mas a gente muda um pouco o que a gente espera das pessoas, né? O crescimento, a valorização ali, né, de ocupação de pessoas de 35 a 49 anos aumentou de 6 a 9%. Então, o que a gente entende aqui, né? Que tem um tipo de conhecimento que está no livro, que está no vídeo, que está no Stack Overflow, que está no GitHub e que você está disponível. E você lê e você aprende. Só que quanto tempo que você demora para ler e aprender? Bastante, tá certo? Quanto tempo que a IA demora para ler e aprender? Pouco. Então, esse conhecimento by the book, ele está menos valorizado, tá certo? Qual que é o conhecimento que está valorizado? Aquele que você ficou até as 3 horas da manhã para resolver e aprendeu a resolver, tá certo? Então, a gente não está no momento de assistir, a gente está no momento de investir, tá certo? Para poder pegar a grande onda, tem que remar, senão você não está no lugar certo. Então, a gente está no momento de fortalecer os nossos fundamentos. Nós não estamos no momento de relaxar, tá certo? É o conhecimento, por isso que eu falo, tem que pôr em produção. Tem que pôr em produção, tem que rodar o banco de dados, tem que usar a IA para te ajudar a ganhar essas outras horas que talvez você não teria fazendo muita coisa repetitiva, tá certo? Então, essa daí é uma coisa. Hoje, né, você fala, na minha época, se você soubesse Java, você já tinha um emprego, tá certo? Hoje em dia, você saber uma linguagem perdeu um pouco o valor, tá certo? Então, traduzir, fazer CRUD, né? Fazer CRUD perdeu o valor já há muito tempo, muitos frameworks já faziam, Hibernate, etc. Criar uma documentaçãozinha inicial, fazer testes unitários, as coisinhas fáceis, gente, a gente tem que entregar assim, ó. A gente tem que conseguir entregar rápido, tá certo? Por quê? Porque é processo repetitivo. Você sabe fazer um CRUD, você sabe fazer 2 CRUDs, você sabe fazer 3 CRUDs. Tem que fazer CRUD, mas você não tem que fazer 100 vezes CRUDs, tá
Certo? Faz 2 vezes, aprende e a partir dali a gente não precisa mais. Mas a gente precisa pensar sobre a arquitetura e design de sistemas. A gente tem que conseguir fazer debug em produção. Então, se estiver só rodando na sua máquina, faz debug na máquina, mas fazer debug em produção. A gente tem que entender a tradução de negócios para requisito, pensar no problema, entender o que eu estou querendo resolver, qual que é o perfil do usuário, tá certo? É um usuário de chão de fábrica, que está de luva? É um usuário idoso, que usa óculos? Quem é? Para quem que eu estou fazendo? Qual que é o problema? Né? Entender comunicações técnicas, RFCs, segurança, compliance, governança, né? Pensar sempre em trade-offs. Estou fazendo isso, mas o que eu estou perdendo? Estou adicionando uma tabela nova, o que eu estou perdendo? Então, a visão crítica passa a ser super importante. Bom, esse daqui eu nem trouxe muito sobre ela, porque foi uma medição que o MIT fez alguns meses atrás, sobre débito cognitivo. Vocês já ouviram falar de débito técnico? Todo mundo ouviu falar? Débito técnico é quando você faz aquela gambiarra no projeto para entregar a tempo, só que você sabe que está ruim. Então você salva aquilo no projeto como débito técnico. Então você fala, eu tenho um débito técnico de tirar o hardcode da senha do código. Tá certo? É um débito técnico, você tem que saber que você tem. E aí, em algum momento na gestão do seu projeto, você vai falar, vamos tratar esse débito técnico. E você mede o débito técnico que você tem acumulado no seu projeto, tá? Mas aqui a gente está falando de débito cognitivo, a gente está falando de como as pessoas que estavam usando o ChatGPT, logo depois de usar o ChatGPT, já não conseguiam mais pensar sobre o texto que elas mesmas tinham escrito sobre o ChatGPT. Então, literalmente, né, quem usou IA teve menos atividade neural e depois não lembrava mais o que tinha escrito. Então, hoje eles chamam isso de cognitive debt. Depois veio outros papers falando que a metodologia, que isso e que aquilo, então, né, não trago isso como uma verdade universal, mas esse débito são coisas que a gente já começa a perceber na nossa área, tá? Então, hoje em dia, você faz tudo no Copilot. Chegou lá no Google, a entrevista é no quadro branco. E aí? Entrevista no quadro branco. Ah, mas eu vou usar uma IA porque vai ser online, que eu vou passar não sei o que, sabão na câmera. Gente, não. Tá certo? Coisa de TikTok, que eu nem sei de onde que vem aquilo ali, não. Tá certo? Você tem que ser capaz de passar na entrevista. Tá certo? A hora que você for contratado. Ah, mas eu burlei aqui, eu fiz não sei o que. Você vai ser contratado, meu amigo. E aí? E quando começar o dia 1? Né? Empresas voltando a usar quadro branco, né? E aqui, pessoal, para mim, o que mais me alerta é a Anthropic, em janeiro de 2026, dona do cloud, está falando que assistência de IA pode prejudicar a leitura de código e debugging, porque depois você não sabe mais ler código. E se você não sabe ler código, você não sabe escrever código. Então, cuidado, tá? Já falei nesse slide. Mas vamos falar um pouquinho mais. Até agora eu estava falando praticamente de AI coding, tá certo? Que é como é que a gente usa a IA para codificar. E que ela é uma pequena pontinha da IA, certo? A gente tem muita IA além do IA coding. Só que para quem está fazendo ciências da computação, o AI coding tem um impacto muito grande. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é para não usar, tá certo? A gente tem que usar, tem que saber usar e você tem que chegar pronto no mercado para usar da maneira certa, né? Até vou mostrar um pouquinho da pesquisa que a gente fez. Mas a gente tem ainda o AI Engineer, Physical AI e uma questão fundamental sobre a soberania nacional. Então, quando a gente está olhando aqui para AI, né, de várias maneiras, a gente tem isso que alguns estão chamando de Augmented Developer, que é o profissional potencializado pela IA, seja Codex, Cursor, seja quem você quiser usar aqui, mas é para aumentar a produtividade, padrão, tá certo? Não dá para falar, nossa, vou arrasar na entrevista porque eu estou usando bem o assistente de código. Não, tá certo? Não vai rolar um diferencial porque você é bom de cloud, ou você é bom de cursor, ou você é bom de qualquer ferramenta nessa daí. Claro que pode pesar mal se você não souber, se você nunca teve experiência com isso, mas não vai ser o seu grande diferencial. Mas depois a gente tem toda a parte de building solutions para GenAI.
E aí a gente começa a ficar mais interessante. Então, como é que eu uso as APIs e as ferramentas para que o laboratório Fleury tenha melhor resultado na experiência do cliente que é atendido via WhatsApp? Tá certo? Ou seja, é o uso da IA em soluções. Então, como é que eu vou usar as APIs? Como é que eu vou entender, por exemplo, hoje, se eu quiser usar uma API da OpenAI, quanto custa para eu fazer uma chamada e perguntar alguma coisa e receber uma resposta? Custa quanto? Está valendo a pena esse cliente para fazer uma interação dessa? Ou está mais valendo a pena ter um ser humano para atender? Tá certo? Então, para a gente chegar até ali, a gente tem que o quê? Testar. Não é de ler, não é de ver. Tem que testar, tem que chamar aquela API e falar, peraí, deixa eu ver como que é na hora que eu chamo isso daí, tá? Então, a integração de IA em produtos via API, a utilização de RAG, de agentes, fine-tuning, para a construção de soluções que usam a inteligência artificial, ao invés da inteligência artificial ajudando você a produzir mais. Você produz mais AI Coding, ou eles chamam de AI Augmented Developers, mas hoje a gente fala bastante AI Coding. Depois a gente tem uma outra parte que é quem está cuidando dos modelos, tá certo? Que é o AI Engineer. Treinamento, ajuste, deploy, novos modelos, custo desses modelos, né? Hoje, os grandes players, eles falam, para tal tipo de problema que está usado via API, etc., eu vou usar o OpenAI. Para esse outro problema, eu vou usar esse outro modelo. Para esse outro problema, eu vou usar um small business, um SLM ao invés de um LLM, tá certo? Então, para você entender sobre modelos, tá certo? O básico, gente, que é o vocabulário afiado, todo mundo tem que saber, tá certo? Não dá para chegar em nenhuma entrevista sem saber o que é um SLM, um LLM, O vocabulário básico tem que saber. Agora, nada substitui a mão suja de você ter testado alguma coisa, tá certo? Ler é muito bom, né? Eu lembro quando meus filhos eram pequenos que a minha filha olhou para mim e ela falou, mas eu já sei fazer macarrons. Eu falei, mas como você já sabe fazer macarrons? Ela falou, eu assisti 18 vídeos de fazer macarrons, tá certo? Não sabe fazer macarrão, é difícil. Aí agora acabei de repetir com a minha sobrinha, ela falou, não, eu já sei fazer, eu vi o vídeo de fazer macarrão. Tenta fazer macarrão uma vez. Tá certo? É difícil, não funciona o negócio do YouTube. É fake news aquilo ali que funciona fazer o macarrão daquele jeito. Então, tem que sujar a mão com essas coisas todas aqui, tá certo? E qual é a tua oportunidade de sujar a mão e, ao mesmo tempo, passar em todas as disciplinas que você tem? Bem difícil. Bem difícil, mas quando o professor dá um trabalho, muitas vezes você escolhe o tema daquele trabalho, tá certo? Eu tenho feito isso, Né? o trabalho mais difícil. É usar o que você tem. Se você tem que fazer isso daqui, então já vou usar isso daqui, tá certo? Por quê? Porque eu tenho que fazer isso daqui, eu posso usar isso daqui e faço aquilo ali. TCC é uma outra oportunidade. Estágio é uma outra oportunidade, algumas menos no seu controle, tá certo? Agora, gente, eu já fiz ciência da computação. Dá muito tempo de vocês se organizarem, tá certo? Então, bora, não tenham medo de se organizar para fazer isso daí, coloca a meta e bora para fazer isso daí, porque eu juro para vocês que se vocês saírem daqui, forem para o estágio, vai piorar, tá certo? Vai piorar e vocês vão ter menos tempo para resolver as coisas que vocês têm. Eu juro para vocês isso daí, tá certo? Se sair de São Carlos, então, nossa, daí mudou para São Paulo, teu tempo já reduz barbaramente. Então, aproveite esse tempo aqui, que parece que não tem tempo, mas tem, tá bom? Depois, a gente ainda tem uma outra parte mais vaga ainda, visão computacional, né, e todas as outras coisas de processamento natural, Physical AI, a parte da robótica. A gente está ali na idade da pedra ainda da Physical AI, mas eles não estão. O mundo não está, tá certo? O mundo está com a Physical AI cada dia mais aí fazendo ginástica olímpica. Então, a gente não sabe o dia que vai virar essa chave e que tudo isso daí vai ser realidade. Então, alguém tem que estudar isso daí. E ainda toda a parte de pesquisa, tá? Bom, depois a gente tem a questão da soberania. A questão da soberania não é bobagem, não é coisa de política, não é coisa de direita e esquerda, é coisa de quem a gente está usando as APIs, de quem a gente está usando os tokens, de quem a gente está usando os dados, de quem e quem desliga a nossa chave quando quiser, tá certo? Então, quando a gente está falando de soberania, a gente está falando de não dependência de um único
modelo, a gente está falando de não dependência de um único país, a gente está falando de viés. Hoje, se você perguntar uma coisa para o Cláudio, ele vai olhar com viés de quem? Com a cultura de quem? Com a linguagem de quem? Então, a questão da soberania, né, da gente ter modelos treinados com dados estrangeiros versus modelos treinados com dados brasileiros. A gente está falando de infraestrutura. Quem é que desliga a nossa nuvem? Quem é que desliga o nosso algoritmo? Quem é que desabilita o cloud para o Brasil inteiro, se quiser? Se desligar hoje o cloud para o Brasil todo, gente, pelo menos por uma semana as empresas vão... Opa, peraí, o que aconteceu? Tá certo? Então, a questão da soberania é importante também, né? Então, Sabiá, Maritaca, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, coisas que já estão sendo desenvolvidas para startups e tecnologias, para a biodiversidade, para a saúde pública e outras coisas. Então, não é uma besteira, tá certo? Não é que, mas nós já perdemos o bonde da IA. Verdade, tá certo? A gente já sabia disso. Mas ainda tem coisa que a gente pode fazer e a gente pode se preparar melhor. Então, uma das respostas está exatamente nessas pesquisas todas. E quando a gente está olhando para o orçamento, gente, nosso orçamento Brasil, né, é um orçamento muito pequeno do PBIA em relação aos grandes ali, né? É claro que os 18 bilhões de lucro dos bancos públicos não fariam falta nenhuma para eles e a gente poderia muito bem ter uma terra própria aqui no mundo da IA, tá certo? Então, esses investimentos aí, existiriam caminhos e a gente ainda pode batalhar por eles no escopo do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Nesse último TDC, eu rodo um evento, foram 70 edições já, chamado The Developers Conference, então ele acontece desde 2007. Nossas primeiras trilhas de inteligência artificial começaram em 2016, então há 10 anos tem alguém que estava fazendo doutorado, alguém que estava olhando para a inteligência artificial, para que a gente chegue no dia de hoje e você possa fazer uma pós-graduação. Se os professores do ICMC não estivessem olhando para a inteligência artificial desde muito antes disso, a gente não teria nem as possibilidades de avançar aqui no Brasil. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente faz um evento que é focado em inteligência artificial, que é o TDC Summit de Inteligência Artificial, aconteceu agora em abril, e a gente rodou uma pesquisa. Claro que o core da pesquisa é um público muito diferente do que a gente tem aqui, então, para vocês entenderem, né, a gente tem ali um público 51% com mais de 10 anos de experiência, então é um público sênior, nem tudo que está nessa pesquisa vai refletir a realidade do mercado como um todo, né? São pessoas que estavam no evento de inteligência artificial e que são sêniors, então quando a gente está olhando aqui, a gente tem 25% com mais de 20 anos, 25% com 10 anos e apenas 15% até 2 anos de experiência, mas eu acho que vai ser legal que a gente olhe um pouquinho desses números. Então, na hora que a gente olha para os números, a gente percebe, por exemplo, que 66% da comunidade já tem uma dependência real. Então, quando a gente fez a pergunta de como que o AI Coding está no dia a dia, né, 12,7% está falando que não codifica mais sem ferramentas. Eu achei pouco, tá certo? Achei pouco, 12% dentro desse universo de IA, eu achei pouco, tá? Mas tudo bem, além do mais, tenho orgulho de ser, e dentro do público sênior, é onde a gente tem a maior resistência a ferramentas de IA para assessoria de código, né? 53% diz que utiliza bastante, 22% é bom e só utiliza quando precisa, tá certo? Eu estou aqui codificando, eu só vou usar em caso extremo de necessidade, 22%. E 11% não utiliza. Então, esse daqui foi o nosso indicador, tá? Mas como eu falei para vocês, o mais legal não é a gente ver este gráfico, tá certo? Que o Google gera. Mas esse gráfico que a gente pode gerar fazendo a correlação com o gráfico anterior. Então, quem tem até 2 anos, a gente tem 54% utilizando bastante, a gente tem 13,6% utilizando, não programa mais sem, e 18% que não usa ainda. Então, quem está no começo,
ou está lá na borda, lá ainda do tipo, nem cheguei nisso ainda, ou está numa utilização grande, tá? Quando a gente vai, então essas duas somas aqui, né, o vermelho e o azul, eles estão dando esse indicativo de quem está usando todo dia para tudo ou está utilizando muito. Então, na hora que a gente olha aqui, ó, entre os jovens, a gente tem isso daqui. Aqui nos mais de 20 anos, a gente já tem mais resistência ao uso da IA, tá certo? Que é uma tensão que está acontecendo dentro de grande parte das empresas hoje, que é o sênior que está muito resistente e o jovem que está muito ingênuo e que não está ali. E é por isso que esse meio de campo aqui é onde está crescendo mais, tá certo? Que é a pessoa que está fazendo uma adoção aqui, ó, 6 a 10 anos, a gente está com o melhor cenário, 62% utilizando bastante, o mínimo não utilizando e uma porcentagem ali relativamente pequena, só quando necessário, tá? Então, tem que usar, tá certo? As empresas querem ir nesse caminho. Nos Estados Unidos, eles estão numa delírio de startups, né? As startups muitas vezes têm dinheiros infinitos para poder queimar token à vontade. Então, tem várias startups que estão naquele negócio que a avaliação de produtividade do colaborador é medida pelo número de tokens que ele usa. Então, você tem que usar mais token. Quem usou mais token, tá certo? Que é o extremo ali, não da realidade brasileira, da gente ter dinheiro para queimar token dessa maneira, mas em vários lugares no Vale do Silício e em Nova York, eles estão com isso. Minha irmã está numa startup lá, por exemplo, e tem isso aí. Eu falei, Raca, mas como assim? Né? Onde que isso é o melhor indicador que a gente tem? Não tem um indicador mais inteligente de KPI, de resultado de negócio, do que está sendo feito com a IA? A gente vai medir o uso de tokens, né? Então, gente criando solução mais complexa para poder queimar mais token e ter melhor performance, né? Então, louco isso daí. Aonde que essas pessoas querem, tá certo? O que elas estão buscando mais? Então, 89% está olhando para LLM e IA generativa, uma percentagem muito grande está preocupado com ética, segurança, regulamentação. Segurança é um ponto aí que a gente vê, né? O cloud apagou não sei o quê, vulnerabilidade. Esses dias teve, na hora que você está usando o cloud, por exemplo, ele instala as coisas da sua máquina, né? Roda lá, e aí tinha NPM contaminado, né? E quanto que pode disseminar isso daí, se todas as IAs estão instalando coisas livremente nas nossas máquinas. Então, tem bastante preocupação nesse sentido. AI coding, governança é um problema seríssimo, né? A gente estava conversando aqui com o professor Gilvan sobre, mas saiu essa outra IA, como é que a gente lida, né? Pode ser melhor, mas qual é o processo para eu implementar uma mudança numa empresa com 1000 colaboradores e trocar a ferramenta e construir os guardrails e fazer tudo o que tem que ser feito para a gente poder fazer o desenvolvimento seguro de IA, né? Então, é difícil a questão das ferramentas e a questão da governança é um grande problema. IA em setores específicos, MLOps, então quando a gente vai para modelos, a gente já tem um interesse bem menor, né, uma capacidade produtiva bem menor, isso dentro do TDC Summit de IA, com profissionais sênior e novas arquiteturas e redes neurais. Então, só para entender esses interesses. Mas aqui a gente percebe que o custo de licenciamento é uma preocupação relevante que está aqui, 36% das pessoas. O resto eu não sei por que não está preocupado ainda, né? Porque o token, hoje, pagar R$500 para ter o cloud para um profissional vale a pena, porque o número de horas você paga rapidamente com a sua economia ali, então vale muito a pena, mas se esse custo fosse o custo real, a nossa conta seria outra. Então, a matemática dos tokens é um grande desafio para nós, porque da mesma maneira que o 99 está subsidiando corrida e a gente vai pedindo coisa pelo 99, ou que o iFood fez, ou que a Uber fez para a gente usar mais, é o que está acontecendo com a IA. A gente está usando uma IA mais barata do que ela realmente custa, né? Bom, para quem está se formando, pessoal, acho que a gente já tem uma coisa, esse número eu achei muito baixo também, eu pus esse item na pesquisa, eu achei que seria outro, e a gente percebe, né, quando a gente faz a pesquisa, que o CIO, o diretor, está falando, nem sempre está condizente com a realidade, mas eu acho que esse número vai mudar muito rápido,
que é, hoje, a gente faz o fórum executivo, né, que é o espaço só de executivos, onde tem essas discussões, e quase todos os executivos falam que a avaliação de desempenho está relacionado com o uso de IA em algum nível, tá certo? Então, da mesma maneira que essas startups estão fazendo pela monitoração do uso de tokens, tem outros que vão monitorar quanto que você usou para resolver problemas e o que você usou de outras maneiras junto com o seu gestor. Então, quando a gente olha para as empresas que têm cultura forte, como a AWS, Google, que você sabe exatamente o que você quer, eles criam indicadores de uso de IA que se relacionam com cada um dos pilares da empresa, e isso daí vai para avaliação, e todo mundo jura que já está fazendo isso daí de alguma maneira, né? Mas, aqui, ó, 23% diz que foi um diferencial, foi abordado no processo de entrevista, né, e afetou a empregabilidade. 3,7% diz que prejudicou e 32% diz que não foi abordado. Mas, de novo, a gente está aqui num universo de programadores sênior, de indicações, muito diferente do que a maior parte dos processos, já que 51% tem mais de 10 anos de experiência, né? E os outros não tinham processos recentes. Então, é algo para a gente se preparar para esses processos de entrevista, onde a IA vai ser um diferencial. Tá? Outra coisa é que, quando a gente vai escolher usar IA, eu acho que aqui na faculdade também, mas aqui é mais o que a gente tem discutido na implantação dentro das empresas, principalmente, é onde é que eu ataco, né? Então, você tem uma parte que é o seu core, que paga seu boleto, que aqui no caso de vocês são as disciplinas que fazem vocês passarem de ano e é o que você tem que fazer ali como seu core principal. Eu tenho o meu. Quando eu fui fazer as minhas soluções de IA, eu olhei uma parte que não estava atacada e falei, vou desenvolver ela inteira, tá certo? Eu não peguei o core do meu sistema, que é a parte dos eventos, de tudo que eu tenho ali rodando, que paga meus boletos, e falei, agora eu vou implantar aqui, tá certo? Eu comecei pela borda, eu comecei por um projeto paralelo, a gente começou por fora para poder fazer, experimentar, ter um servidor AWS que não interfaceia com meus dados, que não está relacionado, um sistema que, se for hackeado, tem um grau de criticidade menor, e até se a gente tiver que jogar esse código fora inteiro, que a gente jogue com mais facilidade do que se a gente estivesse mexendo com o core. Então, aproveitar as bordas aí do seu negócio, seja projetos paralelos, seja trabalho que vocês já estão fazendo, e depois que o trabalho está feito, é aqueles 20%, 80% ou 20% que você vai colocar a mais de esforço para colocar a argumentização da IA no seu trabalho, depois que o core dele já está feito, tá certo? Então, borda é o espaço que a gente tem para errar, centro é o lugar que, se você errar, você é demitido, você perde, você falha, e aquilo é crítico. Então, minha recomendação para vocês é projetos paralelos, IA de ponta a ponta, servidor em produção, pedir para ele te ensinar sobre segurança, sobre firewall, sobre risco, sobre custo de nuvem, sobre tudo que você precisa para poder aprender, além dos fundamentos que você vai precisar estudar. Você diria que muitas empresas estão errando exatamente nisso? Que, tipo, ao invés de colocar a IA na borda do negócio, elas estão colocando no core delas e, se destruir a IA, acabou a empresa da pessoa? Olha, ou startups, coisas assim também? Startups muitas, tá certo? Porque a startup, quando ela começa, ela não tem borda, né? ela é aquilo, tá certo? Então, a IA, quando ela nasce, ela já nasce na era da IA, e aí você não tem risco também, porque a startup tem 80% de chance de falhar de qualquer maneira. Então, a startup falhar é o padrão, ela suceder que não é. Tá certo? Então, abriu uma startup, falhou, parabéns, você chegou no esperado. No esperado, tá certo? Se você suceder, é que é o Neymar, ou o outro qualquer que a gente queira, versus todos os outros que começaram a jogar futebol no Brasil no mesmo dia que ele, tá certo? É a startup. Então, na verdade, até a chance de uma startup suceder é mais ou menos a mesma da Anitta, é mais ou menos a mesma do Neymar. Então, na hora que você vai ver essa projeção matemática, ela é isso daí. Todo mundo que quer cantar, quem virou a Anitta. Todo mundo que quer jogar futebol, quem virou o Neymar. E as startups, elas estão quase na mesma linha ali de funil. Tá certo? Então, falhar a startup é natural. A startup já é a borda para um monte de gente. A hora que você começa uma startup aqui, em paralelo, ela é a borda do seu projeto aqui. A hora que você vai para o mercado, se você começar uma startup, você não está jogando muita coisa fora também, tentou um ano, não deu, volta para o mercado, tá certo? Então, a startup,
ela é muitas vezes vista dentro das organizações, até eu não gosto que eles se apropriaram do tema, do título de inovação aberta. Para a inovação aberta é feita via startups, porque daí você erra lá fora, acelera mais aquilo ali lá fora do que lá dentro. Outras empresas, por exemplo, como o iFood, eles têm metodologia de inovação que eles chamam de jet ski. Tem alguns que chamam de drones na OLX. Mas um jet ski é que você não vai fazer aquilo ali no seu navio cargueiro, tá certo? Porque o navio cargueiro demora, precisa de compliance, tem advogado, tem cliente, qualquer mexidinha que você quiser dar é difícil e complicado e precisa de 18 níveis de aprovação. Só que a hora que você põe um jet ski na água, você põe o jet ski e vai rapidão e faz o que você quiser, capota, se o jet ski afundar, não tem problema. Então, muitas empresas têm esses núcleos que são chamados de jet skis, que são esses projetos pequenos, feitos para durar 4, 8 semanas, com um time de 2, 3 pessoas, pronto para falhar. E se falhou, falha rápido e volta que a gente põe mais 6 jet skis na água no dia seguinte. Então, as mais maduras estão usando metodologias para isso daí. Tá? Acho que é isso que eu tinha para vocês. Acho que eu tenho mais um slide. Bom, e aí, pessoal, para a gente terminar, né? Espero que a gente ainda tenha mais momentos aqui para discussão e tudo isso, que é a nossa dependência. A gente tem que ser independente, a gente tem que ser autônomo, a gente tem que ser suficiente. Então, se você não tem possibilidade de fazer nada sem a IA, então nós estamos muito mal, tá certo? Nós estamos muito, muito mal. Eu, por exemplo, não tenho a capacidade hoje de colocar meu sistema em produção sem IA, mas ele é meu jet ski, tá certo? Eu estou aqui, eu tenho negócio, eu faço gestão, eu cuido de pessoas, eu resolvo outros problemas e eu contrato pessoas se precisar e etc. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ser em vários níveis autônomos, entender o que a gente está fazendo, entender o que a gente está entregando para que a gente encontre esse espaço. Não tem como não abraçar a IA está aí, você vai ser avaliado por ela, então bora junto, bora para frente na inteligência artificial, lembrando de resolver problemas complexos e de conseguir se dedicar ao nosso core aqui, porque depois de tirar esse atraso é muito difícil, tá certo? Ir para o mercado e depois tirar atraso não dá. Mesmo porque, né, Yara, essa questão do problema complexo é muito relevante, porque se você não aprender a resolver problema complexo, você vai para o mercado e você perdeu o diferencial de ter feito USP, né? Porque você faz com o uso da IA e quem fez XYZ também faz a mesma coisa com o uso de IA. E aí você perdeu todo o investimento que você fez em você e querer estudar na melhor instituição pública brasileira ou da América Latina que a gente tem, né? Então, o resolver problema complexo, fiquei muito feliz de te ouvir falando isso, porque é o que vai manter o diferencial de um aluno que fez USP. É a capacidade dele de resolver problema complexo e quando ele chegar numa fatia que é possível, vai lá e busca IA. Mas se ele só sabe fazer isso, ele perdeu completamente o diferencial de ter feito uma universidade. Exatamente, tem que conseguir resolver. Eu, assim, não vai chegar o momento que meu computador vai estar aberto e o Cláudio não vai estar, tá certo? Ele está aberto, assim como o browser está aberto e ele vai estar sempre lá. Mas a gente tem que estar no piloto, tá certo? A gente tem que estar no piloto disso daí. Se a gente está copia, cola, copia... O Cláudio, como eu não dei controle total para o meu computador, tem vários momentos que eu faço uma coisa que eu falo, gente, é o fim, tá certo? Que é, ele fala, faça isso, eu rodo no prompt, faço o print e volto para ele. Aí ele fala, olha, deu tal erro. Eu falo, gente, é o tipo da coisa que eu estou fazendo, mas assim, não é futuro. Tá certo? É porque eu não vou mais desenvolver, eu estou experimentando, eu estou entendendo, eu estou ali, mas assim, não é futuro, tá certo? Se você está sem conseguir resolver nada e cada pequeno passo você está colocando no cloud ou no Gemini ou onde você está, tá errado, tá certo? Ele tem que estar lá, ele tem que estar aberto, mas ele tem que discutir com você ideias, possibilidades, planos. Me fale o que você vai fazer, me fale por que você escolheu essa interface. Tá certo? Me fale qual é a tela que você vai fazer. A gente tem que ter participação naquilo ali, porque senão é exatamente isso que a professora falou, que você vai criar exatamente a mesma coisa que a outra pessoa vai criar. Uma pergunta, para um professor, qual tipo de tarefa, o tipo de trabalho que eu posso dar para o meu aluno
que ele entre em contato com a IA numa disciplina, por exemplo? Olha, eu acho que a questão das camadas, né? Então, assim, primeiro a gente exercitar qual é o problema, o escopo do problema que eu vou fazer e como é que eu vou usar a inteligência artificial, não no AI coding, né? Mas de funcionalidades que a gente vai trazer. Eu acho que essa é uma das grandes buscas que a gente tem hoje. Então, tá bom, o CIO quer que eu use IA aqui no Fleury, mas aonde essa IA generativa vai melhorar um determinado processo, né? Então, eu acho que o pensamento da aplicação da IA, de alguma maneira, é para verificar fake news, então vamos lá na fake news, isso aí pode me ajudar desse ou dessa maneira, mas a colocação da IA dentro do modelo de negócio eu acho que é super importante. Depois a gente tem ainda uma discussão que eu acho que ela é relevante também, porque o que a gente tem aqui é uma aceleração da seniorização do estudante que vai estar bem no mercado. Porque se está diminuindo a idade, mas a idade não é a idade, né? A idade é o conhecimento que você tem. Então, no fim das contas, a gente vai precisar deixar os alunos da USP saírem daqui um pouquinho mais sênior do que o padrão, tá certo? Todo mundo vai ter que dar uma acelerada nessa seniorização do que é estar pronto para o mercado. Então, eu acho que ponta a ponta é uma coisa, né? Tem que rodar, tem que pôr no domínio, tem que pôr na internet e o uso da IA sem ser AI coding, né? O uso da IA com APIs e com tokens mesmo para a pessoa entender sem ser mandado exatamente o que é para fazer, né? É diferente de você falar, olha, eu quero que você use IA neste caso de uso aqui específico, né? Mas dentro desse cenário de vida no campus, o que a gente pode ter de IA generativa que vai melhorar a vida no campus? Dentro do cenário de interação entre os alunos que estão chegando, qual é o caso que eu poderia melhorar com o uso da IA, né? Então, acho que o entendimento do por que usar IA e aonde, mais do que tenho que usar IA, é entender parte desse negócio. E a segunda coisa, eu acho que é as defesas mesmo, né? De custo, de entender, de ver quanto que custa, e por que uma e por que outra, e quais que são melhores. Então, entender também esses modelos, eu acho que é importante. Eu acho importante também que a gente volte naquele slide lá da soberania e que a gente experimente os modelos nacionais, tá certo? Uma pessoa que vai olhar para modelos e tudo isso, porque ali é um core também de alguém, que é o que eu espero de um aluno da USP, tá certo? Que é alguém que vai falar, peraí, eu não estou contente só com usar os modelos, tá certo? Mas eu quero entender, eu quero treinar, eu quero entender o que acontece por trás disso, para a gente poder desenvolver. Por quê? Porque o CEPRO vai desenvolver modelos, ou, né, as grandes instituições, em momentos diferentes, vão desenvolver. Então, mas eu acho que é uma pergunta difícil, professor. Eu estou fora da sala de aula há muito tempo e eu sei que é um desafio grande. Na minha disciplina de base de dados, os alunos têm que fazer deploy de uma IA local para escrever SQLs para eles. Você tem que colocar localmente uma IA, um SLM, entender tudo que ela está falando, quais são os parâmetros, como é que faz deploy, como é que põe para funcionar, o que cabe no hardware, o que tem que fazer na máquina para poder caber, e tem que integrar isso no sisteminha que eles estão desenvolvendo. Em relação agora ao último momento que você estava falando, principalmente sobre a soberania nacional e tal, sobre o que a gente pode desenvolver aqui dentro do Brasil, acho muito interessante que você já tinha trazido ao longo também de a gente meio que já está muito com os modelos lá de fora, lá tá sempre, tem toda essa bolha que eles podem receber esse investimento muito grande, a gente não tem tanto esse espaço para desenvolver aqui dentro, mas existem coisas que de fato a gente vai precisar desenvolver para ter um pouco mais de autonomia. Eu queria saber da sua percepção, tendo em vista essa dependência muito grande que a gente já tem, onde que a gente pode trabalhar dentro dessa dependência para mitigar ela? Tem especialistas, tá certo? Sem especialistas a gente não chega em lugar nenhum, tá certo? A gente precisa de doutores, a gente precisa de mestres, a gente precisa de gente que entenda o que está acontecendo de verdade. Então, só de você estudar modelos, você já ajuda, tá certo? Porque você está indo para aquilo lá. Eu acho que conhecer os modelos que estão sendo desenvolvidos, se conectar a essas pessoas, é todo mundo muito acessível, né? Eu não sei se um desses que desenvolveu o modelo é daqui do ICMC, um desses do Maritaca, do Sabiá, não tem um? O Rodrigo é da Unicamp. Rodrigo, então, assim, tem gente perto que a gente pode se conectar. Mas a gente tem vários alunos que trabalham lá com ele.
se conectar, entender, contribuir, virar um committer, né? Entender o que é aberto, o que não é, e fazer parte, eu acho que é importante. Eu acho que entender modelos e coisas open source que estão acontecendo no mundo e ser committer, e ser colaborador de projeto open source é muito legal e é uma maneira de inovação aberta e tudo isso. Criar small SLMs também é uma coisa vital para nós, tá certo? Porque não cabe LLM em tudo, é caro, é pesado, então saber criar SLMs é uma coisa que pode ser interessante para o Fleury, pode ser interessante para o banco, pode ser interessante para o agro, tá certo? Você está lá no agro e, né, você não quer fazer uma conexão com ele, né? Você quer uma coisa que seja específica para isso. Essa inteligência artificial entende sobre plantação de cana, tá certo? E ponto, essa daqui é o que ela entende. Então, acho que tem um espaço ali, mas o primeiro passo, na minha visão, é conhecer os projetos brasileiros que a gente tem e falar, deixa eu rodar, deixa eu testar, deixa eu entender o que é isso daqui. Tá certo? Que acho que é o primeiro passo que a gente tem. Você, minha querida, que pergunta que você vai me fazer? Você. Vamos lá. Fui muito uma das únicas meninas da sala, que nem você. Vamos lá, Girl Power. Pai, eu acho que uma curiosidade que eu tenho é se você puder falar um pouco de como que foi, assim, o começo da sua carreira, sabe? Tipo, como e quando que você começou a estagiar até você chegar onde está? Olha, quando a gente foi fazer estágio, estava todo mundo com medo, né? Ninguém estava muito confiante nisso daí, todo mundo, nem me fala se você, se não for, tá certo? Mas eu me lembro de um cenário de medo, então já era um pouco assim, pô, mas será que eu estou pronto? Será que eu sei o suficiente? Então a gente foi com bastante medo. Não aprendi nada. Pro mercado, não aprendi nada, nem pus uma coisa no ar completa, tá certo? Então, eu acho que se eu tivesse ido para o mercado, tendo colocado uma aplicação no ar inteiro, eu tinha chegado lá mais power, entendeu? Por isso que eu insisto muito em colocar a aplicação no ar e usar as coisas e chegar lá na entrevista e falar, eu fiz isso daqui, ó. Pode entrar lá, tá usando isso, isso e isso, né? Mas a gente foi com bastante medo pro mercado. Eu sinto também que naquele momento tinha poucas pessoas que estavam que nem eu, que sabiam muito o que eu queria. Eu falei, só vou para Accenture. Queria Accenture, então aquilo ali me deu muita força. Eu acho que vale a pena buscar, porque muitos dos nossos amigos ficaram muito tempo nessa primeira empresa que eles foram trabalhar, então acho que você ter uma empresa ali que você fala, quero, tá certo, me identifico. Hoje a gente tem mais cultura, tem mais conexão pela cultura da empresa, o que ela quer, o que ela vende, o que ela faz. Vocês estão na USP, não compensa trabalhar para gente ruim, tá certo? Ah, mas tanto faz qualquer lugar. Não, tem gente que é ruim, tem gente que faz ruim para o mundo, né? Tem gente que aumenta a desigualdade, tem gente que não aumenta a desigualdade. Então, poder escolher no começo é bom, tá certo? Porque depois que você começa a ganhar mais dinheiro, eventualmente as pessoas perdem a escolha porque elas estão ganhando muito e elas só podem trabalhar em quem paga muito. Normalmente quem paga muito tem os seus problemas. Então, escolher bem esse primeiro emprego, tá certo? Com alguma coisa que você acha que está conectado com você, com o que você quer, com o futuro que você quer, com os princípios e valores, com alguma coisa maior, ou que seja uma escada para chegar onde você quer em termos de tecnologia, de aprendizado e tudo isso, mas fazer uma escolha consciente, porque é um momento que tem bastantes escolhas. Parece que não, mas quanto mais você souber, mais você vai dar certo para aquela vaga. Normalmente a pessoa que vai aplicar assim 300 currículos, tudo para coisa diferente, a chance de nada estar conectado, e o teu currículo também não está conectado, e a tua vontade não está conectada, e tudo isso é maior. Então, eu acho que quando a gente está sabendo o que a gente quer, a gente se porta diferente na entrevista, a gente conversa diferente, a gente se conecta com as pessoas e tudo. Na nossa época, não tinha LinkedIn, né? E sem LinkedIn, era mais difícil a gente se conectar. Mas hoje, se eu quisesse trabalhar na Accenture, eu já ia me conectar com as pessoas da Accenture pelo LinkedIn que estudaram no ICMC e falar, oi, tá certo? Vi que você estudou no ICMC, estou pensando em trabalhar na Accenture, me conta mais. Você não sabe, aquela pessoa pode exatamente ser a que vai fazer a entrevista com você, tá bom? No meu caso foi alguém da Federal, então vocês não podem falar mal da Federal no dia da entrevista. Então, eu fui fazer a entrevista no dia 29 de dezembro, 7 horas da noite, em São Paulo. E o cara chegou na minha mesa, olhou para mim e falou assim, o
que você acha da Federal? Eu falei, eu acho ótimo, o campus é maravilhoso, gente bonita, palquinho, tudo de bom lá na Federal, tá certo? Mas isso daí é uma coisa. O começo é difícil, tá certo? E a gente tende a achar que a gente está sendo oprimido, que a gente não serve, que não sei o quê e tudo isso, mas o começo é difícil. Você chega até você conseguir gerar valor, até você conseguir se posicionar e tudo mais. É um momento ali de mudança, né? Você saiu da faculdade, vai para lá, então fazer estágios é sempre bom, né? Fazer estágio de férias, fazer estágios menores e tudo isso eu acho legal, porque vai te dando esse molejo, né? Mas também lá dentro, saber o que eu queria me ajudou muito a conseguir o que eu queria. Porque se eu não soubesse muito que eu estava apaixonado por Java, eles tinham me mandado para um projeto ABAP, para fazer configuração de SAP, tá certo? Então, se eu tivesse não querendo nada com nada, talvez eu tivesse ido para uma área que eu ia detestar, tá certo? Pode ser que eu ia gostar também, mas não ia. Mas eu já sabia. Então, na hora da entrevista, eu pude demonstrar quanto que eu estava apaixonada, quanto que eu gostava, quanto que eu queria trabalhar com aquilo. E, em geral, eles têm também uma sensibilidade de querer aproveitar e, tipo, na coisa que combina melhor e tudo isso, né? Então, eu acho que hoje a gente se conectar com as pessoas no LinkedIn, né? Não deixar isso daí para o dia da entrevista, etc. Ter as entrevistas ativas, então, a escolha, né, ativa do que a gente quer e seguir a página da empresa e ler cultura e valor e ir para a entrevista sabendo quais são os valores da empresa é super importante, porque uma gafe que você der nessa parte te tira da entrevista mesmo, tá certo? As pessoas são contratadas pelo aspecto técnico e demitidas pelo cultural, então, né, é o fit cultural que faz as pessoas serem demitidas, então você já não perde tempo se você não tem fit cultural com aquela empresa. Eu, quando fui, eu procurei comunidades. Então, o Sou Java, na hora que eu fui para o Sou Java, eu estava conectado com várias outras pessoas que estavam em outras empresas, que queriam a mesma coisa. Então, aquilo também me ajudou a me conectar ali com outras pessoas. Eu acho que hoje a gente tem muito disso e a gente pode se conectar pelo time de futebol, a gente pode se conectar por várias coisas, mas a hora que você encontra um espaço de conexão profissional é muito forte. Então, também eu recomendo muito. Sou meio suspeita para falar, tá certo? Mas participar do TDC é um negócio que transforma vidas, tá certo? As pessoas vão para o TDC e elas saem de lá mais motivadas, elas saem de lá com mais networking, elas saem de lá mais sabendo o que elas querem, e os depoimentos que a gente tem são muito fortes, exatamente porque você vai, se conecta com pessoas que estão com prazer, que estão com paixão, que estão trabalhando em todos os outros lugares. Então, eu sei que é difícil, nós vamos... já fui conversar com a Kalinka para a gente conseguir de novo um ônibus para ir, para tudo mais, mas é uma experiência de estar, de ver, pode ser o TDC, pode ser outros eventos, mas eu acho que estar em eventos, ver e ouvir, assistir palestra e tudo mais, e não entender, mas entender um caminho, entender uma postura, tudo isso é forte, tá bom? Respondi? Quem mais quer me fazer uma pergunta? Você? Levantou a mão que eu ouvi, você. Eu quero umas 20, mas eu vou ter que... Última aqui então, professora. Obrigada, viu? Me faz uma pergunta então. Você tinha comentado um pouco da bolha de IA, que ela não estouraria. Não estouraria. Só que, tipo... Obrigada, professora. Eu acho que a gente já comentou bastante isso, eu queria saber um pouco mais sobre sua opinião sobre... Porque assim, tem muita incerteza ainda sobre como vai ser estudado, principalmente nos produtos e tal, mas o que a gente, então, os alunos deveriam ir mais atrás? Porque, beleza, não vai estourar, mas não tem, tipo, a gente usa muito... Enfim, eu sei que você falou bastante tudo isso. Não vai estourar, tá certo? Assim, pode estourar, pode empresas quebrarem, pode tudo isso, né? Pode ter um problema na economia americana, isso daí tudo a gente não sabe, eu não sou economista, eu não sei, e não me sinto à vontade para falar sobre isso daí. Mas a gente pode ter uma redução de uso, né? Pode ter um uso mais moderado à medida que aumentar os tokens, etc. Mas o caminho de investimento em estudar IA, em usar as bibliotecas, em saber usar a terminologia e tudo mais é seguro, não tem risco nenhum e, pelo contrário, se não for para o mercado com esse linguajar e com um pouquinho de jogo de cintura nesses projetos, vai ficar muito difícil a entrada. Não vai ficar impossível, mas vai ficar muito mais difícil. Então, assim, as melhores vagas que a gente vai ter hoje, elas estão conectadas com IA
porque o CEO da empresa e o modelo de negócio da empresa tem como meta IA. E aí, ou as pessoas ajudam a levar para frente, ou elas seguram isso daí para trás. Então, a gente tem que estar no time que impulsiona com consciência. E daí você acha que a universidade tinha que então, promover mais essa experiência com a IA em vez de barrar, por exemplo, no trabalho? Olha, eu acho que a gente tem pessoas muito inteligentes e capacitadas aqui dentro para conseguirem entender e visualizar seus caminhos como jet skis, tá certo? Porque a universidade, ela não é um jet ski. A universidade é um transatlântico. E as mudanças que a gente tem numa infraestrutura desse tamanho, elas são muito grandes e são muito desafiadoras. Então, a mudança no transatlântico, ela não é óbvia e não é claro ainda qual é a mudança que a gente realmente precisa no profissional. Então, agora eu não estou facilitando a vida no sentido de a gente vai tirar outras coisas para colocar IA, tá certo? Agora a gente vai, com o uso da IA, fazer seu trabalho ficar mais fácil, porque já ficou, tá certo? Na nossa época não tinha nem IDE, então a gente tinha que fazer muita coisa no bloco de notas. Depois veio a IDE e ensinou você a não ter que digitar, e autocomplete, agora você não precisa nem fazer autocomplete. Então, você já tem mais tempo livre do que a gente tinha quando a gente tinha que escrever tudo ali. Então, a IA, na verdade, ela vai entrar nessa ganho de produtividade que você vai ter e não numa lacuna que alguém vai te dar a mais, tá certo? Mesmo porque você está formado na USP, você vai ter um emprego. Se você quiser um emprego médio, você vai ter um emprego médio. Se você quiser o top do top, aí a gente vai precisar ser o top do top. Para ser o top do top, a gente precisa estar na hora certa e ter remado até ali. Essa remadinha vai fazer diferença, então escolhe aí a remadinha quando você vai dar e... Tá bom? Ainda naquele assunto, você pode voltar no slide que tem a parte da soberania? Temos um aqui. Isso. Opa. Fora essa ótica dos modelos que já está dominado, o que você acha, ou tem algo que a gente pode aproveitar, uma certa lacuna que não está muito bem desenvolvida, que a gente consegue ter aqui dentro, algo diferente, para se destacar no mercado internacional, assim, ou tudo já está bem dominado mesmo? Nada está dominado, né? Está tudo em discussão, etc. Então, a gente vê as empresas, as startups crescendo, né? Então, tem aquela do Igor que saiu daqui também, que é a Traction, que está nos Estados Unidos e que cresceu e tudo mais. E ali, hardware, etc. No mercado que você não falaria, nossa, tá certo? Vai bombar mercado de medidor para a indústria, Mas tá eles certo? usam muito IA. Eles juntaram IA com o embarcado e Physical fizeram AI. uma mágica lá. Exatamente. Então, tá ali. Se eu soubesse essa lacuna, eu já fazia. Essa lacuna, tá certo? E não ia. Então, assim, olhos de águia. Tá certo? Tem que estar com olhos de águia, tem que estar observando, né? Tem que entender de negócio, olhar para as pessoas, para o problema. Mas, assim, eu não tenho essa resposta para você. Procura as dores das empresas. De muitas, né? Tem que ser dores de bilhões aí, né? É coisa que afeta ou muitas pessoas, muitas empresas, né? Certo? Chega de perguntas,